Ô, seu Wilton Bezerra, vamos trazer a Fernanda Alves para ela falar sobre o time do Fortaleza? Ô, Fernanda, acho que todos nós saímos do Castelão ontem com o mesmo sentimento. E o torcedor que lá presente estava também, de que, meu amigo, a barba não cresceu não, a barba já tá enrolando. Mas boa tarde, Fernanda Alves! Fernanda Alves! Tá certo, ela tá certo. Oi, André, boa tarde para você e para todo mundo que nos acompanha pelo Jogada Segundo Tempo desta sexta-feira. O sentimento foi de frustração, decepção, alguns torcedores com olhar parado, pensativo, alguns atletas também. A gente ficou observando que o comportamento foi realmente de um sentimento que não dava nem mais para se manifestar ali. Já não tinham tantos torcedores também dentro da arena quando acabou a partida. Alguns, depois do segundo gol do São Paulo, foram indo embora. E aí o Tricolor de Aço ficou ali naquele sentimento, todo mundo que faz parte do Tricolor de Aço, de um sentimento que poderia ter dado certo, até porque foram mais de 35 mil torcedores presentes na Arena Castelão. O maior público do Fortaleza até aqui na Série A. O torcedor acreditou, mas o Tricolor de Aço não conseguiu dar o melhor que precisava dentro de campo, acumulando mais uma derrota, chegando a 14 jogos de derrotas dentro da Série A do Brasileirão e empatando justamente com o adversário, que é o Juventude, que também tem 14 derrotas, os dois com mais derrotas até aqui no Brasileirão. E aí, depois da partida, Martim Palermo conversou com a imprensa. E um ponto que ele ressaltou sobre os problemas que ele tem enfrentado para formar ali os 11 atletas que vão iniciar a partida, além do departamento médico, são as suspensões. Ontem, Mancuso e Pacheco estavam de fora, os dois suspensos após sofrerem o terceiro cartão amarelo. E, além disso, o departamento médico contando com João Ricardo, que voltou a sentir dores na tendinite do ombro direito, o Everson com o edema no músculo posterior da coxa direita e o Luca Prior com desconforto no pubis. Com isso, foram 3 nomes que ele também não pôde contar, além das suspensões, fora que outros atletas já ficaram suspensos também, como foi o caso do Brits no jogo contra o Sport. E aí ele falou sobre isso e ele traz detalhes sobre atletas que estavam no DM, mas ainda não foram utilizados, como Tinga e Benevenuto. La dificultad que tuvimos de las dos ausencias, tanto de Mancuso como de Pacheco, siendo jugadores importantes para el equipo y lo que veníamos quizás trabajando en ese bloque defensivo. 2 modificaciones son importantes. Obvio que hay que pensar en el próximo partido de Juventudes. Mancuso estará, veremos cómo llega Pacheco en relación a cómo había terminado también el partido anterior y ver qué alternativas hay. Tinga está en un proceso también de recuperación que hoy no estaba apto para ser convocado. Benevenuto también, otro jugador que está en el proceso de recuperación, como lo mismo es Moisés. Entonces, y ahora viene eso, esta situación como desde las lesiones o de jugadores suspendidos. E aí, há outro ponto também, onde ele ressaltou sobre os centroavantes, que foi outro ponto questionado. Lucero Barreiro e Daverson já tiveram oportunidades, não entregaram o suficiente, e aí ele foi questionado sobre Kaique. Por que é que ainda não utilizou o atleta que vai usar a camisa 99 no Fortaleza, chegou e ainda não teve a oportunidade de estrear? E aí ele explica o motivo. Eso es uno analiza, más allá de que pueda estar en condiciones, es el momento en que se encuentra el equipo, si es tirar toda esa responsabilidad en un chico que no tiene esa experiencia, que no tiene esos partidos encima para, obviamente, a consecuencia de que 3 jugadores de experiencia, con el nombre y la trayectoria, no están pudiendo dar lo que tanto espera el equipo o los hinchas, que son los goles. Exponer a un chico que obviamente ha llegado hace poco tiempo al club y que se creía en él o que se confía, como yo lo veo entrenarse y prepararse. Ahora lo analizaré para ver si es él el indicado para este momento, principalmente. Es lo que yo analizo y veo. No voy a exponer a nadie que no sienta que pueda responder al momento que está el equipo, que están los hinchas y que después eso le termine siendo contraproducente para él.
Mas já é isso, André e todo mundo que nos acompanha. Fortaleza derrotado pelo São Paulo, mas hoje já virou essa chave. Os treinamentos voltaram hoje à tarde. Foi a reapresentação às 4 horas. Tudo isso curtinho, já que a viagem acontece amanhã à tarde, André. Valeu, Fernandíssima. Tem vários aspectos pra gente pontuar sobre o jogo de ontem. Mas, Brenão, pra gente começar, o Palermo tá longe de ser o principal responsável pelo momento atual do Fortaleza. Mas pegando especificamente o recorte do jogo de ontem, ele foi mal. Foi mal. Pelas decisões, pela demora. Quando, ainda estava no primeiro tempo, o Rigoni foi expulso e deu 5, 10 minutos, eu falei, tem que mudar. A gente começou a conversar sobre isso. Ele demorou a mudar, ele mudou errado, ele tirou quem não deveria, ele colocou quem não deveria. Não deu nada certo pro Palermo ontem. Eu acho que o primeiro erro começa na formação inicial, porque a gente passou a semana toda falando aqui que, claramente, da maneira como o Palermo coloca o Fortaleza pra jogar, os laterais eles são muito importantes porque eles apoiam. Eles sobem o tempo todo, eles estão o tempo todo perto da grande área. E a gente falou, na direita o problema é muito sério, porque o Brits, ele faz a função, mas ele tem uma característica muito mais defensiva. Apoiar não é a dele. E vou te falar, me deu pena ver o Brits jogando ontem. Pena. Não por falta de vontade, porque vontade ele tem muita. Ele tentava, ele buscava chegar ao ataque, mas quando era pra fazer a jogada, pra fazer o cruzamento, pra tentar passar, ele não tem o cacuete, não é a dele. Ele não conseguia. E eu notava que ele ficava ali indignado com ele mesmo por ele não conseguir. Então o Brits não falta vontade, não falta entrega, mas ele não tem condição de apoiar porque não é o que ele é preparado para fazer. Ele é um jogador defensivo. O Brits é bom no 1 contra 1 para desarme. O Brits é bom para afastar bola. O Brits não é o cara do apoio. Então me deu pena de ver ele tentando e não conseguindo ajudar, mesmo que ele quisesse muito. Você vai para o outro lado, para a esquerda. O Diogo Barbosa, ele não consegue contribuir de forma nenhuma. Ele não consegue contribuir atacando, ele não consegue contribuir defendendo. Quando a bola chega nele, muitas vezes ele faz a bola voltar para o campo de defesa. Não dá sequência. Então você tinha dois pilares do que o Palermo gosta de utilizar com o Fortaleza, da formação de jogo, que são os laterais, que não conseguiram funcionar de forma nenhuma. Aí o Fortaleza não tinha jogo pelo meio, não conseguia atacar pelos lados, pelos flancos, e o time conseguiu não pressionar o São Paulo mesmo com um homem a mais. O Fortaleza pressionou pouco. Era bola de um lado para o outro, mas o goleiro do São Paulo praticamente não trabalhou. Porque chute de fora da área, com a força que era executada, com o goleiro pegando no centro do gol, eu nem contabilizo. Não levou, o goleiro do São Paulo não foi tão exigido, ou não foi quase exigido durante a partida, porque o Fortaleza não conseguia criar. Aí a gente vai, por exemplo, os atacantes. O Palermo falou aí que... Ele falou durante a coletiva, não nesse áudio, mas ele fala durante a coletiva que, na opinião dele, não é que os atacantes estejam tão mal, é porque não estão criando situação dos atacantes. São as duas coisas. Teve um momento que ele ficou com o Barreiro e com o Daverson, e juntando os dois não dava um. Não tem condição. Os atacantes do Fortaleza, os centroavantes, não estão conseguindo ajudar o time. E eu acho que na hora das mudanças, das alterações, ele também foi mal. Porque a primeira mudança que ele faz é tirar o jogador Matheus Pereira. No que intervalo. É o único cara que ainda consegue descolar um passe, descolar um lançamento, que consegue achar alguma coisa pra tentar pifar o atacante, pra tentar que o atacante fique de frente pro gol. E foi o primeiro que ele mexeu. Depois ele foi colocando gente de frente. Demorou, por exemplo, na minha opinião, a tirar o Pikachu, que eu acho que alguns jogos não vem rendendo nada. Apagado demais. Então as escolhas de mudanças, desde o começo, a ideia que ele teve de colocar os dois laterais que ele colocou para fazer aquele mesmo estilo de jogo, a demora em mexer também, porque no primeiro tempo já pedia isso, quando você tem um homem a mais, você precisa colocar o time mais para frente, e ele só mexe no segundo tempo, e eu acho que mexeu errado. Acho que o Palermo ontem ele teve um peso muito grande para a maneira como o Fortaleza se comportou. Somado a isso, o que o time já vinha com dificuldades de fazer. Ontem as escolhas do Palermo, na minha opinião, foram bem ruins. Fala, Fernanda. Em relação ao Matheus Pereira e o Crispim, por exemplo, que foram modificações do segundo tempo, Palermo afirmou que Crispim sentiu dores e pediu para sair na partida, e o Matheus Pereira foi pelo número de jogos. Ele já tem 13 jogos pelo Fortaleza, os 13 ele foi titular, e aí, por já ter perdido muitos atletas por suspensão ou por lesões, Palermo quis conservar, até porque Matheus Pereira está na lista dos pendurados. Mas, e aí, Fernanda, por isso,
que ele fez essa modificação, segundo o treinador. Não, claro, mas assim, sinceramente falando, se ele tinha condição de continuar, o Fortaleza tava precisando dele. O Fortaleza precisava empatar o jogo e era um tentar jogo virar. Crucial. Eu tô prevendo pra um próximo jogo. Amigo, ganha esse aqui primeiro, resolve esse daqui. Senão no próximo jogo você não tá nem vivo. Senão no próximo você chega lá sem condição. Então, eu ouvi essa explicação que o Palermo falou, mas eu não consigo digerir isso, porque o Crispim pediu pra sair, ok, o Crispim que sentiu dores pediu pra sair, beleza, tá justificado. Agora, não, eu tirei o Matheus Pereira porque eu acho que ele já tá jogando muito e pode ser que eu venha a perder lá na frente. Meu amigo, resolva esse jogo aqui. Você tem primeiro que resolver contra o São Paulo, depois você pensa no Juventude e nas outras partidas. Então, as alterações dele, sinceramente, acho que o Palermo ontem mexeu muito mal, a leitura de jogo dele, na minha opinião, não foi boa ontem e o Fortaleza, por isso, não conseguiu tirar vantagem de ter um homem a mais por 80 minutos em campo. Mais de 1 hora, o Wilton Bezerra, o Fortaleza jogou no 11 contra 10. E como o Breno tava falando, não é que o Fortaleza não fez o gol, é que ele não ameaçou, ele não agrediu o time do São Paulo. Nós somos muitas vezes tentados a fantasiar a realidade. Tanto vai ser muito inteligente ou pouco inteligente, é o ser humano com suas falhas. Nós, comentaristas, cometemos também nossos erros de observação. Eu até me coloco numa posição de não ser um super entendido em futebol. Eu acho que no duro, quem entende um pouco mais de futebol é o treinador. Porque ele vive disso. Treinador com 15 mil horas de profissão, sei lá, 20 mil horas como treinador, 10 mil horas. Eu não posso aqui me equiparar a um cara que vive dentro do campo, principalmente aquele que já jogou, lidando com o jogador todo santo dia, de manhã, de tarde, de noite, toda hora, treinando ali, experimentando. Esse homem tem que ter, obrigatoriamente, uma capacidade maior de observação do que um comentarista. Eu não estou dizendo isso aqui para bancar o humilde, não. Às vezes eu não sei, não. Mas sabe o que é, Às vezes tem umas decisões que Mas sabe o que é? continuar. Quando você tá por dentro, quando você tá dentro da situação, você sabe aquela história de você cega para alguns pontos mesmo. Isso. Quando você passa a viver dentro de um clube de futebol, tem coisa que todo mundo vê que você não percebe, porque como você conhece todo mundo, convive com os caras, no meio, você vê que nos treinamentos os caras se empenham, você conversa com eles e percebe que eles também estão incomodados e querem tirar o time dessa situação, você acaba não enxergando coisas que são óbvias. Exato. Estar dentro faz você, em alguns momentos, para alguns aspectos, cegar. Faz isso. Uma certa cegueira. Porque tem todo aquele ambiente. Exato. É por isso que eu digo que o futebol é um negócio muito difícil de ser entendido, de ser compreendido em toda a sua profundidade. Eu disse isso e vou repetir aqui. O comentarista esportivo, por mais conhecedor que ele seja, por mais que os seus pontos de vistas sejam aqueles mais bem encorpados, né? Ele emite uma opinião. Sim. Não é nada mais do que uma opinião. Perfeito. E opinião numa posição muito confortável. Agora, eu comungo com vocês nesse ponto. Eu ia chegar lá e vocês se adiantaram, meteram a bola de primeira. E eu aqui fiquei esperando para amortecer no peito. Eu também não compreendo certas atitudes dos treinadores. Vocês estavam falando em Matheus Pereira. Eu também acho essa história de que estava pendurado, pensando no próximo compromisso, ele tinha que pensar era ontem. Porque o que aconteceu ontem foi uma droga. Foi. E traz problemas para o próximo jogo, para o jogo logo e por aí por diante. Então, eu conversava com uma pessoa ontem e eu não vi o jogo, por isso que eu não vou comentar o jogo. E essa pessoa me chamava a atenção. Tem um cara ali no Fortaleza que joga pra caramba, assim, o cara enxerga, o cara sabe. Eu disse quem é? Matheus Pereira. Matheus Pereira. Ele é bom. É o único cara de visão naquele meio campo. Aí vocês me disseram aqui que o homem foi substituído. A gente falou na transmissão, eu falei, não tiraram o Matheus Pereira não entendo, não entendi. O Condé teve jogos, você lembra daquele contra o América e outros mais. Ele tirou jogadores essenciais. Jogadores que ele não poderia tirar porque ele estava prestes a ganhar o jogo. Não, mas é aquela história, vamos poupar, porque o outro jogo é assim, assim. Olha, eu acho que esses cálculos estão errados. Então, eu também fico assim, meio perdido. Porque o treinador, que é o cara que come a farinha com o jogador todo dia, chupa a rapadura todo dia. Pô, se ele não tiver condições plenas, né,
de resolver aquilo melhor do que o comentarista com seus palpites, com suas sugestões, aí tá todo mundo perdido. Mas quando eu digo que a gente tem a mania tem a tentação de fantasiar a realidade, é porque esse comentarista aqui, por um desses momentos de querer que a coisa funcione, eu cheguei a imaginar que o Palermo tinha sido uma boa escolha, não é? E que ele teria um elenco que não começaria do zero. Olha a minha visão, não é? Eu comecei a analisar quem tem Brits, quem tem João Ricardo, quem tem o Pacheco, quem tem o Sacha, quem tem o Breno, né? E fui elencando alguns jogadores que poderiam fazer uma base forte do Fortaleza. Mesmo porque, eu disse aqui antes, que diante das contratações que o Fortaleza fez, eu disse, olha, Fortaleza pode até resolver os seus problemas e melhorar o seu futebol mais com o que ele tem em casa do que com quem ele vai trazer. Se lembra que eu disse isso aqui? Sim. Eu digo, não sei porque eu estou com essa impressão. Mas como o Palermo não ia partir do zero, eu digo, eu acho que encaixou a experiência desse rapaz, desse argentino, que foi uma contratação aceita, não houve nenhuma rejeição. Eu acreditei que a coisa ia dar certo e que o time do Fortaleza funcionaria bem. Mas antes desse jogo já, depois daquele jogo do Palmeiras e até de jogos em que o Fortaleza ganhou, eu fiquei com uma pulga enorme atrás dessa orelha aqui. Negócio muito sério, passou a incomodar. Para esse jogo de ontem, eu estava com a impressão... É muito ruim, muitas vezes, a gente tem um pressentimento, né? A gente fazer... Negativo, assim, né? Publicizado, né? Parece que você tá agorando, né? Perfeitamente. E aí eu não me sinto bem dizendo isso. Fiquei na minha. Mas eu fiquei assim, não sei o que me dizia que esse time do Fortaleza não ganha do São Paulo. Rapaz, o São Paulo perdeu pro Ceará dentro do Morumbi. Sim, rapaz. Vejam o estado de espírito de cada time. Veja o estado emocional de cada time. Veja a situação dos dois dentro da competição. Peraí, existe uma diferença. Tirando-se aquela droga de ontem em Salvador. Então, meus amigos, eu estava com a impressão de que o Fortaleza não tinha ainda uma estrutura montada para vencer certas partidas. Eu duvido até desse jogo com o Juventude. De fato, o time do Fortaleza continua vulnerável. O time do Fortaleza, a gente quer enxergar nele, aí a questão da tentação, a gente quer enxergar no Fortaleza o verdadeiro Fortaleza. O Fortaleza de uns tempos atrás, bem ali, há 6 meses atrás. A gente imagina que é ali o Fortaleza, e pelas camisas, pela tradição, e por tudo que é o time do Fortaleza e tal, aquele Fortaleza ali, ele está precisando apenas de um empurrãozinho, de uma engrenagem para funcionar. Mas é aí onde é que está a fantasia da realidade. A gente fica fugindo da realidade. O time do Fortaleza, eu confesso que estou desanimado. Não vou dizer que deve-se jogar a toalha, mas eu já estava com a impressão de que a coisa não ia funcionar. O time do Fortaleza, o Palermo não conseguiu realmente, ele é o menos culpado, um dos menos culpados, ele não conseguiu dar ao time nada que pareça rígido, equilibrado, um plano de jogo, uma cara, qualquer coisa que você diga, é um time de futebol que sabe o que faz dentro de campo. Infelizmente, a fragilidade do Fortaleza é uma realidade e eu não prevejo nada de positivo daqui por diante da Ronaldo. Eu até acho que o Palermo, nesses 4 jogos que ele fez, o que ele conseguiu trazer de diferente foi a gente ver o time pelo menos tentando, querendo. É um time buscando. Porque contra o Renato Paiva, era uma com o Renato Paiva, era uma pasmaceira. Os últimos 5 jogos do Paiva foram de uma pasmaceira assustadora. Era como se o time tivesse totalmente jogado a toalha. Com o Palermo, eu noto que há uma tentativa, há uma busca. Sabe? Os jogadores parecem empenhados. Mas a dificuldade é de executar mesmo, WB. É do elenco que não conseguiu mostrar nada em 2025. Em momento nenhum. Esse elenco do Fortaleza, durante a temporada toda, não conseguiu passar confiança e firmeza
com ninguém. Nem com o Vojvoda, nem com o Renato Paiva, com o Palermo. Eu tô falando, ele trouxe esse estado anímico, mas falta qualidade mesmo. O Roberto tá lembrando aqui no YouTube, né? Eu nem falei sobre isso, mas o André tinha destacado na transmissão, a facilidade com que o São Paulo fez o gol. Você viu o gol? Vi. Uma facilidade Absurda. Uma facilidade de entrar na grande área, pelo lado que o Diogo tava, inclusive, mas numa facilidade de entrar na área absurda. Um E o cara exército chegou... de jogadores dentro da área. A bola e passa por todo passa, mundo. Só até faltaram... o Tapia finalizar. Então, assim, é de fato um time que tem dificuldades defensivas, que tem dificuldade na conclusão dos lances, na criação das jogadas. E aí, meu amigo, não tem treinador mágico também, não. Não constrói, não defende, não consegue absolutamente nada. O placar de ontem de 2-0, jogando contra 10 jogadores, foi a pior coisa que poderia acontecer. Mas é aquela história, né? Foi o que mostrou uma doída realidade. Mas eu acho que esse jogo de ontem, o resultado, o comportamento do time, acabam desnudando, né? Uma situação de fim de feira, fim de papo. Sim. Fortaleza de hoje não tem mais nada a ver com o time do Fortaleza de um dia desses. Sim. De um dia desses. Com boa parte dos mesmos jogadores. É isso que eu não consigo entender. Mas o processo de destruição, de dilaceração, foi terrível. É incrível. Vamos fazer o seguinte, o nosso papo aqui tá muito bom, tá rendendo. triste. Apesar de o assunto não ser bom.